agradecimento, porque foi nos pedido pela Franci Mello que a gente pudesse indicar um artigo que eu tivesse escrito como coautor com pesquisadores sobre autismo infantil. Eu não sou pesquisador, então eu não tenho artigos escritos nessa área, né? Então eu sou médico clínico, né? E como clínico, né, eu não tenho experiências em pesquisas. Eu costumo brincar que o único lugar da experiência de pesquisa que eu fico é como os bichinhos de experiência, né, os porquinhos da Índia, como alguém que já foi elemento de pesquisas aí, me oferecendo para determinado momento de pesquisa. Então, eu não tenho artigos sobre esse tema, né? E lembrando desde já que hoje a gente tem estudado e trabalhado muito a questão da criança e do jovem, né? Mas nós tivemos que retomar isso durante a pandemia, né? Houve um interregno aí do meu início do trabalho até agora esse momento, onde eu trabalhei principalmente com adultos, né? E foi a pandemia que me fez retomar essa questão até por pedido de pais, de familiares, de crianças e adolescentes que queriam algum profissional que atendesse em saúde e espiritualidade. Então, essa é o primeiro esclarecimento. E eu vou aproveitar e responder uma das questões que a nossa querida Franci, que é uma grande amiga, mandou para a gente. Ela queria saber algum comentário sobre medicina integrativa e práticas de saúde complementar para transtornos mentais em criança e jovens. Quanto à questão da medicina integrativa, é importante que as pessoas tenham ideia do que é chamado de medicina integrativa, é diferente daquilo que se chama medicina numa abordagem integral do ser. E a questão da medicina integrativa, dentro do campo das evidências clínicas, existem inúmeros questionamentos. Há vários tratamentos indicados por profissionais que falam, né, de serem especializados nessa área, né? Não é uma área que é tida como especialização pelo Conselho, né? Embora existam grupos, associações, sociedades que estudam esse tema. E as controvérsias são grandes, e eu particularmente acho que quando há muita controvérsia, a gente tem que ter muito mais cuidado ainda de usar isso em criança e adolescente. Nós sabemos que a grande parte dos medicamentos, por exemplo, da área de psiquiatria, eles não são indicados para crianças muito pequenas. E quando indicados, eles são especificamente em determinadas situações. Então, esse contexto, né, é muito controverso. Quando a gente fala de terapia complementar, isso abre um espaço muito grande. Porque há pessoas, por exemplo, que consideram a homeopatia e a acupuntura como terapia complementar. E elas são especialidades já presentes dentro do Conselho Federal de Medicina, portanto, são aceitas como especialidades e não seriam vistas nesse campo da terapia complementar. Um trabalho
que é um trabalho que a gente faz a vida inteira, é a terapia complementar no campo espiritual, né? E basicamente dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a gente trabalha com a terapia complementar espírita, né? Sempre com o cuidado de não usá-la como elemento de proselitismo, mas dentro das bases hoje de evidências clínicas sobre espiritualidade e saúde. Nesse sentido, por exemplo, a terapia complementar, que seria aí a espiritualidade, ela é fundamental para a vida da criatura. Eu tenho falado, tenho publicado pequenas mensagens, postagens falando sobre isso. Eu tenho o meu canal, que é o canal do Dr. Roberto Lúcio no YouTube, que fala sobre saúde mental e espiritualidade, e a gente fala, inclusive, em muitas lives sobre saúde mental na infância e espiritualidade, e com adolescentes e jovens também. É muito importante, né, a questão da espiritualidade dentro de uma família. Melhora profundamente as relações interpessoais. A presença de uma referência como Deus, no sentido positivo, um Deus de amor e acolhedor, ela é positiva para a saúde. Há trabalhos que comprovam isso, que as pessoas que têm uma prática de religião, uma religiosidade ou uma espiritualidade que necessariamente não envolve um princípio religioso, essas pessoas adoecem menos, quando adoecem, melhoram mais rápido, elas têm melhor qualidade de vida e vivem mais. E isso não é diferente para as crianças. E eu vejo, principalmente para inúmeros jovens, que a falta de uma religiosidade, a falta de um princípio voltado para uma crença no divino, tem levado à perda do sentido de vida, facilitado as questões de suicídio e as questões das dependências, sejam elas dependências químicas, dependências emocionais, relacionais, as dependências tecnológicas, uma falta desse princípio religioso. A religiosidade e a espiritualidade são preditores positivos contra a depressão, contra o suicídio, contra as dependências. Então, é um tipo de terapia complementar importante. Mas há inúmeras terapias que são chamadas complementares e às vezes são chamadas de terapia, que elas não têm evidências clínicas, e isso exige da gente maior cuidado nessa questão. Vamos lá. Uma outra pergunta importante foi enviada pela Rita de Cássia, a gente agradece a ela a colaboração, e ela pergunta sobre dependência química. Ela fala de uma situação específica e ela gostaria que a gente comentasse sobre isso. Então ela diz assim: um jovem usuário que se torna adulto entre idas e vindas de internações, que não consegue mais se socializar fora da clínica e sempre volta para a internação de forma involuntária. Aí ela pergunta: existe uma luz no fim do túnel ou ele está condenado a viver para sempre em uma clínica? Rita, eu acredito que sempre há esperança. E eu tenho uma preocupação imensa
em transmitir esperança às pessoas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a verdade é amarga, ela fere e ela adoece. Não que ela não tenha que ser dita, mas de conformidade como ela é levada a uma pessoa, isso complica muito. Então eu acredito que todas as pessoas elas têm chances de mudar a sua caminhada, o seu processo. A dependência química, ela depende, em termos de terapêutica, da vontade do paciente. E isso é um elemento que precisa ser bastante trabalhado. E, às vezes, eu já acompanhei pessoas que estavam há muitos anos dependentes de álcool ou dependentes de droga dentro do Hospital Espírita André Luiz, que a partir de um momento que foram tocados para uma busca de espiritualidade na vida e que assumiram essa busca na vida, elas conseguiram, né, levantar, dar volta por cima e caminhar. Então, existe uma luz no túnel. Agora, se a pessoa ela não se propõe a fazer uma mudança, isso não vai ser possível de acontecer. Não tem como trabalhar com dependência sem a ajuda, o controle da criatura. Não tem jeito. Mas ele está muito doente. Mas as pessoas estão muito doentes. E eu aprendi, nesses 40 anos, a trabalhar com as pessoas vendo a essência delas. Não numa visão paranormal, mas acreditando que nós temos um lado saudável e é preciso trabalhar com esse lado saudável. Agora, depende de onde a pessoa interna, que tipo de trabalho que as pessoas fazem, e que proposta que a pessoa e a família assumem para fazer essa mudança. Porque muitos casos de dependências crônicas, nós temos processos de codependência. Pais, mães, familiares que não ajudam nas suas atitudes a pessoa a sair desse contexto. Uma outra pessoa que nos trouxe uma pergunta muito atual foi a Ana. E a Ana, desde já eu queria agradecer a sua participação. E a Ana coloca o seguinte: eu gostaria que fosse colocada a situação de Blumenau, que gerou muitas reações e ações sobre a segurança escolar e quase nada da causa raiz do problema, que é a saúde mental dos jovens. Ana, eu fiz postagem, fiz mensagem de semana, postei um vídeo curto dentro do meu canal do YouTube sobre o tema. E eu entendo que o que chegou para as pessoas de preocupação realmente foi a segurança escolar. Eu ouvi de diversos pais já e familiares o medo de mandar os seus filhos para a escola. E eu não tenho nada a dizer contra essa presença do medo, porque
ele é natural diante desse contexto. E aí, a preocupação foi com a segurança da instituição para que as pessoas não invadam a escola e façam essas atrocidades que aconteceram, né? Na minha abordagem, isso é paliativo, né? Porque o problema real de todo esse contexto, ele é social. E ele é bastante amplo. E ele tem um grande espectro do problema sob, né, a responsabilidade do Estado. Mas nós temos também a responsabilidade das famílias, nós temos uma responsabilidade social que às vezes é bastante falha, nós temos o problema das redes sociais no momento, que existem inúmeras plataformas que, embora levantem, que façam toda uma cariação para evitar informações tão perigosas como a estimulação da violência, o suicídio e outras questões, mas que, na verdade, isso não acontece. Nós convivemos com uma situação de um país que a leitura econômica do nosso país, ela é uma leitura desigual no sentido de que pessoas veem de forma muito diferente e que, de uma maneira muito mais grave, ela é comandada pelas grandes riquezas e as grandes empresas, né, e as grandes corporações econômicas do nosso país. Então, nós não temos verba para lidar com saúde mental seriamente no país. Nós não temos verba para cuidar com a devida atenção da gravidez, do pós-parto, do desenvolvimento da criança sadia. Não é saúde mental que eu estou falando. E tudo isso influencia profundamente na vida dos outros. Há trabalhos hoje, pessoal que trabalha com saúde da infância, falando, né, da pré-distribuição de renda, né? Que se cuidar e dar mais renda para que a saúde da grávida e o desenvolvimento da criança seja uma prioridade real, que isso reduz doença, transtorno de comportamento, transtorno mental, isso reduz violência, isso reduz problemas na escola, no ensino, nas relações familiares, na questão social, na melhoria da qualidade da pessoa humana, do trabalhador. Tudo isso, né, não é um investimento que está sendo desperdiçado, é o contrário. Ele reduz os gastos posteriores e ele melhora a condição de saúde. Então, nós precisamos pensar nesse contexto. Nós precisamos lembrar que eu hoje à tarde coloquei uma questão, né, que é chamada já de parentalidade distraída,
que são os pais que não estão dando atenção para os filhos, que não dão dando, que não convivem com os filhos, que não almoçam com eles, que não fazem nada com eles, e quando estão com eles, estão, na verdade, nas redes sociais. E esse é um elemento extremamente tóxico para a vida da criança e é um dos grandes problemas em saúde mental posteriormente na infância e adolescência. Então, a questão de Blumenau não é uma questão de alguém perturbado psiquicamente que invadiu uma escola. É uma questão que as pessoas perturbadas psiquicamente foram abandonadas nas ruas, abandonadas nas suas famílias pelas políticas sociais dos últimos governos. Né? Então, há uma fala, inclusive uma fala absurda, porque ela é incoerente com a realidade social, de profissionais que dizem que não existe doença mental, que isso é uma criação social. Né? E que trabalharam para retirar as pessoas das instituições. É claro que haviam instituições em saúde mental que eram cárceres, que eram situações de extremamente perversas para a pessoa humana. Mas isso retirou também muita gente que recebia tratamento em qualquer nível e que hoje não tem, porque a política é muito bonita no papel, mas não é bonita no dia a dia. E o doente mental, ele está aí, o portador de transtorno mental, ele está aí na rua, abandonado, ele está na casa abandonado, vivendo essas reações bastante difíceis. Uma pessoa que não se nomeou mandou para a gente um pedido. Ela gostaria que nós falássemos um pouco sobre esquizofrenia precoce em jovens e como lidar com a rebeldia em relação à aceitação da medicação. Então, são dois momentos e momentos que fazem parte de um mesmo desafio. Primeiramente, né, quando a gente fala assim, que a esquizofrenia é precoce em jovens, né, a esquizofrenia é uma doença que geralmente surge entre os 15 e 25 anos de idade. Então, ela é uma doença, né, de uma parte de fase de adolescência, da juventude e do jovem adulto. Então, ela acontece muito precocemente na vida de uma pessoa. E nós temos quadros psicóticos em crianças. E às vezes em crianças muito novas. Eles não são o mais comum, mas eles existem. E muitos deles têm um prognóstico ruim, porque quanto mais cedo a doença começa, mais ela agride a estrutura cerebral e isso ela compromete a capacidade de desenvolvimento da criatura. E nesse contexto, então, o que a gente vê é que essas crianças, elas têm às vezes uma resposta muito ruim, porque a precocidade agrava, às vezes a negativa da família agrava, porque a família não aceita, a família tem preconceito e não quer buscar um psiquiatra. E quando às vezes chega um profissional especializado,
o quadro já está num contexto muito mais grave. Então, o que a gente também percebe é que a evolução da esquizofrenia, ela vai depender do tipo de esquizofrenia, mas ela vai depender também da precocidade do tratamento e da aderência ao tratamento. Então, os quadros de esquizofrenia, né, nós temos 4 tipos de esquizofrenia, né? Uma esquizofrenia que é chamada indiferenciada, a esquizofrenia paranoide, a catatonia, né, ou esquizofrenia catatônica, e a esquizofrenia hebefrênica. A esquizofrenia paranoide, que ela tem como característica principal uma abundância de delírios e alucinações, e é um quadro que às vezes assusta muito num primeiro momento, pelos seus distúrbios de comportamento, ela tem um melhor resultado do que as outros tipos de quadro. A esquizofrenia indiferenciada, ela é de mais difícil diagnóstico, ela precisa de um profissional especializado, ela tem um desenvolvimento mais lento, a pessoa tem alterações no seu comportamento, no seu desenvolvimento, na sua inter-relação, mas às vezes elas conseguem viver e são vistas às vezes como esquisitos, como estranhos, elas não conseguem trabalhar, produzir muito bem, mas nem sempre elas trazem agressividade, todo esse contexto, não há um conteúdo de delírio e alucinações grandes, mas o tratamento é complicado. A esquizofrenia catatônica hoje já é mais rara por causa dos tratamentos, as respostas também são melhores. E a esquizofrenia hebefrênica é um quadro mais grave de esquizofrenia. Considera-se que às vezes uma pessoa pode ter na vida um único episódio psicótico tipo esquizofrenia. Eu, particularmente, nesses 40 e poucos anos, eu não conto nos dedos de uma mão casos de episódios. Sempre há a reincidência desses quadros. Talvez porque eu trabalhava dentro de um hospital, a gravidade era maior e a clientela que sempre me chegou veio do meu trabalho, da minha assistência dentro do hospital. Então, o que a gente vê é que a maioria deles tem vários episódios. E a não aceitação da doença não é só do paciente, porque a grande maioria deles não aceitam que eles são psicóticos. É muito difícil e eles interpretam, quando a gente fala que é uma criação da mente, como se a gente estivesse dizendo a eles que eles estão mentindo. Então, o jovem, o adolescente com esse quadro, ou o próprio adulto com esse quadro, ele é muito resistente à doença. Mas não é incomum os familiares também não aceitarem no primeiro momento o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele precisa ser aceito. E ele precisa ser levado com seriedade e cuidado, tanto para o paciente quanto para a família.
Por quê? Porque se não houver uma adesão da pessoa que ela está doente, ela não vai se tratar. Não é em psiquiatria, é em qualquer doença. Se o indivíduo não acha que ele está doente, ele não vai aceitar buscar um médico, porque ele não tem nada. Isso é invenção e chatice do outro, não da realidade dele. E no caso dos transtornos psicóticos, isso ainda é interpretado delirantemente, que as pessoas não gostam dele e estão querendo fazê-lo de louco para prejudicar a vida dele. Então, sem essa aceitação, muitas vezes o tratamento ele fica praticamente impossível de acontecer. Falo praticamente porque hoje nós temos alguns recursos, né? Às vezes nem que seja por uma coerção, e tem hora que isso é necessário diante da gravidade do quadro, e esses pacientes recebem medicação de depósito, né, que é uma medicação injetável que é liberada progressivamente no organismo e que ela é repetida periodicamente, na maioria dos casos mensalmente, mas podem ter intervalos menores e conforme o momento de manutenção, um intervalo um pouco maior, e com resultados muito bons, pelo menos reduzindo, né, a gravidade dos sintomas e colocando a pessoa em condições de readaptação social. Mas eu queria dizer a essa pessoa que não tem nome que o problema da aceitação da medicação é o normal. O anormal no nosso trabalho é quando o paciente toma a medicação tranquilamente. E mesmo os pacientes que tomam a medicação tranquilamente, eles podem voltar a ter surtos. E quando eles entram no surto, eles começam a criar problema com remédio novamente. Os pacientes esquizofrênicos fazem isso com muita frequência e os pacientes com transtorno bipolar de uma maneira muito mais frequente do que os pacientes esquizofrênicos, pelo menos na minha prática clínica, na minha observação clínica. Uma outra pergunta que eu recebi, e essa veio pelo Instagram, é da Clemilda, né? A Clemilda, ela coloca que ela é vó de um adolescente, que esse adolescente sempre foi educado e amoroso, e que ela nota recentemente ele com respostas grosseiras, ele triste e sem paciência. Ela coloca alguns fatos aqui importantes para a gente pensar, que os pais estão em fase de separação, já estão cada um deles em casas separadas, e essa tristeza é notória na família, e é raro o dia que ele não vê o pai, então ele está vendo o pai, mas ele diz que não é mais uma família. O que fazer? Olha, esse problema da separação é um problema e é uma questão social que a gente tem que enfrentar, porque é uma realidade no nosso dia a dia. E pensar que a separação dos pais não vai comprometer a vida das crianças ou dos jovens,
isso é ilusão. O nível de comprometimento é diferente, mas esse comprometimento vai existir. Desde o fato de não aceitar a separação, desde o fato, né, de criar um julgamento de quem é o culpado e desenvolver sentimentos e posturas e comportamentos contra esse pai ou mãe que ele sente que seja culpado da situação, ou algum familiar, quanto às repercussões sociais disso na vida, né? E até a interpretação pessoal do que é viver separado de um pai e de uma mãe por uma criatura. Alguns colocam isso dentro de um campo de normalidade e outros transformam isso num campo de batalha com muito sofrimento. Está certo ou errado a situação? Não tem certo ou errado. Nós temos, na verdade, né, a interpretação, né, dentro do contexto do indivíduo. O que a gente pode fazer por ele? Primeiro, um adolescente, ele vai mudar muitas vezes os comportamentos dele. Não o temperamento, mas os comportamentos dele. E essa mudança de comportamento não é necessariamente uma doença. Nesse sentido, Clemilda, eu gostaria de aproveitar esse momento para lembrar que nós temos, né, feito uma patologização dos comportamentos das crianças e dos jovens. Há uma postura social que é aceita por muitos profissionais da área de saúde, que tudo é doença, e se é doença, tem que ter um remédio para tratar. E a indústria farmacêutica, ela tem grande interesse nisso. E as pessoas, queiram ou não queiram, elas são as sustentadoras das pesquisas, elas são sustentadoras das principais cátedras de saúde no mundo. Elas têm vínculos, né, com todo o corpo profissional da área de saúde, e isso é bastante complicado, porque alguém pode falar assim, mas você está acusando as pessoas de fazerem errado? Não. Mas eu estou acusando que há uma ideologia, né, que assume que tudo é doença e que tudo precisa de remédio. Eu vejo muitos colegas levarem filhos para mim e quando eu falo que não há remédio para aquilo, eles se incomodam, né? Eu acho que eles têm a nítida certeza que eu sou um imbecil ou incompetente ou um profissional leviano para dizer que não existe remédio para determinada condição. Aí querem procurar outras, né, cidades que seriam mais desenvolvidas do que Belo Horizonte, buscar tratamentos fora do Brasil, como se a gente não tivesse acesso a essas informações, e vão chegar num determinado momento, depois de um gasto muito grande, e descobrir que realmente tem coisas que nós queríamos que fosse doença para ter um remedinho para dar e resolver, e que não existe. Então, dessas questões, né, é a adolescência. A adolescência não tem remédio, porque a adolescência não é doença. E o comportamento do adolescente não tem medicamento para transformar, porque o comportamento dele é natural e compatível
com o momento da vida dele. É claro que os casos de exceção, eles têm que serem avaliados e cuidados, mas a grande maioria não é nesse contexto. Outro lado que é importante lembrar nessa situação, que ele tem que estar triste, né? Porque há uma frustração social e familiar ali e ele está voltado para ele como é que ele vai viver com esse novo normal da sua vida. E a questão dele estar impaciente é resultado dessa dor, é resultado da sua adolescência, mas necessariamente não é móvel de medicação. Se ele se agrava nesse comportamento, ele merece ser avaliado para ser encaminhado a um processo de psicoterapia, onde ele possa elaborar as coisas que estão acontecendo na vida dele e se munir de ferramentas que façam que ele tenha uma vida mais saudável. Uma outra questão que foi levantada para nós vem de Mauselli. Muito obrigado, Mauselli, por essa pergunta. Qual é a melhor forma de cuidado emocional antes da ansiedade e depois que já tiver ansiedade? Olha, nós não vamos falar de ansiedade no geral, né? Porque nós nos propomos aqui falar nessa live sobre infância e adolescência. Mas é muito importante que a gente possa falar de ansiedade. A ansiedade é um sintoma bastante grave ultimamente em crianças e adolescentes. Aumentou muito. E a pandemia aumentou isso e a pós-pandemia não melhorou isso na vida das pessoas. Então, as pessoas estão muito ansiosas e as crianças e os jovens não são diferentes. O que fazer para prevenir a preocupação, né? Porque a ansiedade é preocupação excessiva. Não existe. Nós não podemos acreditar que um dia vai existir um mundo sem preocupação. Até porque a gente precisa se ocupar antes para nos proteger e prevenir de determinadas condições. Agora, a nossa sociedade, ela é uma sociedade ansiogênica. Ela gera ansiedade. Como é que uma criança pequenina não vai ser ansiosa com a agenda que os pais têm colocado na vida delas? Tem criança e tem jovem que eu atendo que a agenda deles eu acho que é tão cheia quanto a minha. Eles passam grande parte do dia fora de casa, ou na escola, ou nas atividades que os pais resolveram colocar na vida deles, desses jovens, dessas crianças, mesmo sem as crianças manifestarem nenhum desejo de fazer essas coisas. E se retira, por exemplo, da criança um dos principais instrumentos de desenvolvimento, de comunicação da vida da criança, que é o brincar. E brincar não é ficar jogando joguinhos de videogame no celular ou no computador. Brincar é algo muito mais amplo e que ele
propõe ao indivíduo uma vivência que proporciona criatividade, que elimina determinados pensamentos ou construções emocionais que poderiam adoecer, que aliviam a criatura e que com isso facilitam o desenvolvimento, o crescimento dessa criança e mesmo do adolescente. Então, nós temos que pensar, né, isso é uma reflexão muito grande, né, e vai ser um dos temas da nossa jornada na arte de acolher em junho. Quem não sabe, nós vamos estar realizando dia 17, dia 18 de junho, aqui em Belo Horizonte, um evento presencial, uma imersão de final de semana, sábado inteiro, domingo inteiro, dentro de um hotel, o Hotel Ramada, que fica nas proximidades do centro de Belo Horizonte. É um local de fácil acesso. E nessa imersão, nós vamos trabalhar as relações dos pais e educadores com seus filhos e educandos, principalmente essas crianças e essas situações que nós chamamos de desafios. E uma criança e um jovem ansioso, ele se transforma em desafio, principalmente quando ele passa a apresentar pânico, fobias graves, transtorno obsessivo compulsivo, que paralisam a sua caminhada e levam a eles a um sofrimento. Então, essa situação, ela merece um cuidado de avaliação maior de todos nós. E quando a pessoa já estiver ansiosa? A pessoa ansiosa, ela tem que ser levada para avaliação especializada, ela tem que ser encaminhada para um tratamento, e hoje há um tipo de psicoterapia com resultados extremamente positivos em ansiedade, que é o Mindfulness, que é baseado nos princípios do budismo Zen e que foi estruturada na Universidade de Harvard e que hoje está sendo divulgado no mundo inteiro como um tratamento de escolha para os transtornos de ansiedade. Então, esse tratamento desse jeito. Deve-se evitar usar medicamento para criança e, quando usado em jovens, com maior cuidado. Uma outra pergunta que chegou a nós, né, e lembrando aí, tem várias pessoas entrando, se alguém quiser mandar ainda alguma pergunta, nós esperamos poder responder aí na nossa conversa. A Milene, muito obrigado, Milene, por sua participação. Ela pergunta como agir com uma filha que é borderline. Olha, o borderline é um transtorno, né, de personalidade. Na verdade, esse termo, né, quem tem uma formação mais clássica de psiquiatria, como eu, que comecei estudando escola francesa, escola espanhola, não a escola americana, que hoje domina o processo, né, na verdade, isso é um transtorno de caráter, não é um transtorno de personalidade. Nós temos o temperamento, que é algo inato da criatura, o caráter, que é construído a partir do temperamento, com as relações e as situações da primeira infância,
principalmente, né, dos 2 primeiros anos de vida, mas de toda a primeira infância. E isso não tem tratamento, isso não é uma doença, é um transtorno de caráter da pessoa. É como ela reage no mundo. Uma pessoa que tem transtorno borderline, ela pode ter um transtorno mental. Muitas vezes o quadro é confundido com o transtorno bipolar. Essas pessoas, às vezes, têm quadros de depressão e ansiedade importantes, mas o transtorno borderline é um grande desafio para o trabalho terapêutico. As evidências clínicas mais atuais indicam que a única forma de psicoterapia que tem evidências clínicas de funcionar de maneira mais adequada em borderline é chamada terapia comportamental dialética. Infelizmente, né, é uma terapia que está restrita a um público muito pequeno ou a um público que consegue ter acesso a grupos de estudos em grandes universidades que já estudam o tema, porque a terapia é muito recente. Ela é baseada na terapia comportamental e no mindfulness, principalmente nesse segundo tipo. A proposta é de uma equipe multidisciplinar, o que encarece profundamente o tratamento, mas nós temos aí alguns profissionais corajosos, e aqui não tem nenhuma ironia, porque esses profissionais eles estão tentando trabalhar com a realidade brasileira, que estão estudando o tema, estão tentando aplicar, na medida do possível, sozinhos, associados a um acompanhamento psiquiátrico, esse trabalho da comportamental dialética. Né? Sem a psicoterapia, não é possível a gente fazer praticamente nada. Essas criaturas, elas têm uma baixa autoestima, elas têm um sentimento de rejeição muito grande, elas se sentem rejeitadas, elas têm um limiar de frustração muito baixo, elas não aceitam serem contrariadas. Elas têm comportamentos explosivos, elas se automutilam, muitas vezes tentam diversas vezes o autoextermínio. É um grande desafio para as famílias, né? As famílias precisam ser tratadas. O familiar que tem um paciente borderline, ele precisa buscar uma terapia, senão ele vai adoecer e não vai dar conta de lidar com esse problema. Internação não resolve, eletroconvulsoterapia não resolve, nenhum tratamento sozinho resolve nada nesse problema. E os medicamentos, às vezes, cedam determinados sintomas, mas não atuam verdadeiramente no quadro, e isso realmente faz da situação muito complexa. O que eu sugiro é que, se essa filha não aceita tratamento, que Milene, se você é a mãe ou você é algum familiar ou é responsável pelo acompanhamento dessa pessoa, que você se trate, porque você precisa de saúde, e muita saúde mental, para lidar
com toda essa situação. Uma outra pergunta que foi nos enviada é pela Josefa. Muito obrigado aí pela colaboração. Ela pergunta por que as crianças estão tão desaforadas. Primeiro, Josefa, a gente precisa fazer um adendo aí na sua fala, não para discordar, mas para a gente poder fazer uma reflexão. O que a gente entende de desaforo? Qual que é o nível de leitura de desaforo? Porque muitas vezes a gente pega as crianças e os jovens, porque eles estão num momento e numa geração diferente da minha geração, das gerações mais antigas que a minha, né? Eu já estou aí ancião, né? Completando aí nos próximos dias já 65 anos, então é muito comum a gente que foi criado na repressão, no autoritarismo familiar, acreditar que criança e jovem não tem direito a ter ideia, a ter reflexão e a ter questionamentos na vida. Isso já não cabe socialmente. Se a gente fala de desaforo como desrespeito, eu falo com tranquilidade, embora incomode muitos pais, que quem não dá respeito não merece ser respeitado. Então, se os pais não dão exemplos de comportamento, os filhos vão seguir as atitudes que os pais têm com a vida. E nós estamos num momento extremamente egoísta da nossa sociedade. A nossa preocupação é com o nosso problema e eu não quero preocupar com o problema do outro. E quando nós falamos de comportamento, quando nós falamos de saúde, quando nós falamos de educação, não tem jeito de trabalhar essas coisas só a minha família. Eu tenho que pensar no social. E essa postura de eu achar que é o meu filho e ele tem direito porque eu sou fulano de tal, isso não ajuda ninguém. Pais que não dão limites estão abrindo espaço para que a sociedade dê limites e limites muito graves e violentos aos seus filhos. A gente tem muita criança e muito jovem desrespeitoso porque eles aprenderam o desrespeito dentro do ambiente familiar. São pais que se desrespeitam, são familiares que se tratam com desrespeito, são irmãos mais velhos que se comportam, pelos exemplos anteriores, com desrespeito, e a criança aprende isso. Agora, se a gente está falando de desaforo, uma questão que a criança diz que eu não quero, que ela não concorda, ou que ela diz, por que você me mandou não mentir e você mentiu para minha mãe, para o meu pai, mentiu para minha avó, para o meu avô? Como é que eu vou conviver com isso? Isso é desaforo? Ou isso é uma verdade que eu não quero ouvir? Então, nós estamos nessa situação. Eu queria agradecer a Margarete, que dividiu aí conosco a sua realidade sobre o seu filho, que está buscando tratá-lo,
buscando amor incondicional, confiantes, né? E vamos tentar pegar aqui no chat algumas perguntas. Eu achei aqui uma pergunta que veio da Sara Mello. Obrigado, Sara. Ela está perguntando quais são os sintomas da esquizofrenia em adolescentes. São os mesmos sintomas da esquizofrenia, porque a esquizofrenia começa quase normalmente na adolescência e na juventude. E como a adolescência foi estendida nas últimas gerações, nós estamos cheios de adolescentes de 30 anos aí na vida, ou na faixa dos 30 anos de idade, é a mesma situação. Mudanças de comportamento, ideias fora da realidade, alterações da percepção, da senso-percepção, então eles têm alucinações, veem, ouvem coisas, né? Mudam o comportamento, perdem o sono, às vezes ficam muito irritados, passam a viver uma realidade diferente, com descuidado consigo mesmo. Esses são alguns sintomas que a gente pode lembrar dessa situação. Vamos buscar aqui se tem alguma outra pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, a gente ainda está aberto aí para responder alguma coisa. Alguém estava falando aqui, já tinha perguntado a Fernanda sobre os sintomas da esquizofrenia, né? Então aí eles estão aí presentes. Alguém estava falando sobre canabidiol. Desculpa que foi num determinado momento de algo que eu falei. Se quiser colocar algumas, estou passando por isso, com o uso de canabidiol. Se tiver ainda alguma pergunta, nós estamos abertos a alguns instantes. Queríamos, desde já, convidar vocês, além da nossa jornada, que vai acontecer em junho, dia 17 e 18, a Jornada na Arte de Acolher. Em maio, nos dias 9, 11 e 12 de maio, nós vamos estar dando, pelo canal do YouTube, um mini curso gratuito, né? As pessoas vão ter que se inscrever. Essas informações vão estar em breve na nossa rede, né? Então vocês vão estar recebendo essas informações. E o mini curso, ele chama Relação Pai-Filho, aliviando angústias e promovendo saúde. Então é um curso gratuito de 3 aulas, mas as pessoas precisam se inscrever no nosso grupo de WhatsApp e elas vão receber o link para participar das aulas. E as aulas vão ser no canal do YouTube. Então, é um mini curso gratuito, vocês podem indicar para quem quiser, vocês podem participar, e a gente vai estar falando sobre isso. Relação pais e filhos, aliviando angústias e promovendo saúde. Então, esse mini curso é gratuito, né? É uma oportunidade de quem não conhece o nosso trabalho, poder ver o nosso trabalho, né? É uma oportunidade, né? Durante o curso nós vamos ter notícias boas para quem quer participar da nossa jornada. Então vai ser no dia 9, 11 e 12 de maio.
Alguém nos pediu para que a live fique salva. Ela vai estar salva, ela está sendo gravada e ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube o mais breve possível. Ela vai ser editada e colocada no canal. Quem não conhece o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, no YouTube. Se não conhecem, vão conhecer. Nós temos lá muitas palestras sobre saúde e espiritualidade que a gente faz durante todo o ano, palestras, cursos, seminários que nós já fizemos tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nós vamos estar, então, divulgando essa palestra no YouTube. Então, se inscrevam, porque é importante para que o YouTube saiba que as pessoas têm interesse por temas importantes como esse, para divulgarem mais esses temas, e marquem lá o sininho, porque todas as semanas nós temos lives novas, alguma novidade para vocês acompanharem. Nós estamos agradecendo a presença de todos e queríamos dizer que eu estou saindo de férias, retorno ao Brasil no dia 8, para o dia 9, então dia 9 nós já voltamos com o curso, dia 9 seria dia de uma live, então nós não vamos ter a live no Instagram, ela vai ser só no YouTube, isso vai ser avisado, porque já é um mini curso. Então, durante 2 semanas nós não teremos lives, mas nós vamos estar continuando na nossa rede social, divulgando nossos trabalhos, vamos trazendo lives novas para todos que nos acompanham, colocando no YouTube. Então, todas as novidades, eu convido aqueles que ainda não conhecem as minhas postagens, que acompanhem, Eu sempre gosto de lembrar, eu vejo muita gente assim, ele vê a imagem, a frase, mas não lê a postagem. E nós temos nos ocupado com dedicação de trazer temas importantes. O nosso objetivo é informar e auxiliar as pessoas sobre saúde mental e sobre espiritualidade. Então, às vezes, são temas voltados para isso. Nós estamos falando muita coisa agora, por causa dessa organização da jornada, sobre criança e adolescente. Então, nos acompanhe. E certamente, quando nós voltarmos, nós temos algumas novidades aí para as pessoas. E quem participar do nosso mini curso, eles vão poder ter acesso a essas novidades importantes que certamente facilitarão a participação de muitos na nossa jornada. Então, nós estamos agradecendo a todos e convidando todo mundo para... Aqui tem 2 perguntas. Tem uma pergunta do Fábio, esse querido amigo: é possível diagnosticar de tipo de transtorno uma criança possui? Não só é possível, Fábio, é importante. Se você não tem diagnóstico, como é que você faz tratamento? Alguém está perguntando aqui sobre adulto, eu vou me pedir a permissão de deixar isso, Seba, para um outro momento, porque a nossa fala hoje é sobre jovem. Nós estamos aí no momento, mas nós não vamos deixar de responder. O pessoal da equipe, a Ana e o Juan, colocaram aqui, quem quiser participar do grupo de reflexões no WhatsApp, é só clicar no link da bio, que eles estarão enviando conteúdos todos os dias
Obrigado, Cacau. Obrigado a todo mundo que está aí nos cumprimentando. Obrigado, Rosimeire. Né? Vamos estar aí viajando, curtindo alguns dos filhos, numa viagem de férias. Então, e voltamos no dia 9. Um beijo no coração, até amanhã no Instagram, no Facebook e todo o material nosso no YouTube. Se vocês querem conhecer a nossa jornada, o nosso trabalho, link também na bio tem todas as informações sobre a nossa jornada. Fiquem com Deus e até mais.